Primeiro ponto, o mais importante, como a empresa ganha dinheiro, então a AES Brasil atua no Brasil há mais de 20 anos e é uma geradora de energia elétrica 100% renovável. E a empresa atua em geração hídrica, eólica e solar. Daí, esse slide mostra todo o crescimento que a AES Brasil teve, que saltaram, praticamente dobraram de tamanho em relação a 2016. E perceba que metade do portfólio vem da geração eólica e solar e 50% da parte de geração hídrica. Aí o que é que aconteceu? Em 2022, a empresa comprou alguns ativos eólicos que estão em operação. A empresa está construindo 2 projetos em geração eólica e em breve serão entregues. Consequentemente, eles citam a expectativa de crescimento no seu EBITDA de mais 850 milhões. Dessa forma, esses 2 projetos que estão em construção, um deles está com 95% do projeto concluído e já está contratado. Então basta a empresa entregar que de forma imediata vai começar a gerar resultados para a AES Brasil. Já o segundo projeto em geração eólica, como o projeto é tão grande, a empresa dividiu em Cajuína 1 e Cajuína 2. Aí Cajuína 1 está com quase 80% concluído e Cajuína 2 em 18%. Aí citam que essa parte deve acabar até o final de 2023 e início de 2024. Ou seja, a empresa vai atingir em breve 5.2 GB de capacidade instalada e ainda estimam um crescimento de mais 1.6 GB, principalmente em geração eólica e geração solar. Aí perceba que boa parte do portfólio será de geração eólica e geração solar e apenas 39% do portfólio oriundo da parte de geração hídrica. Ou seja, essas crises hídricas que vêm e vão, no futuro próximo, não devem impactar tanto a AES Brasil, já que antigamente 100% do portfólio era de geração hídrica. E esse slide aqui da Engie é bem interessante, que mostra o setor privado em capacidade instalada da parte de geração. Aí, como eu citei, a AES Brasil pretende crescer até 6.8 GB para um futuro próximo. Daí, se as outras empresas não crescerem, a AES Brasil se tornará a top 3 do setor privado em capacidade instalada própria. Mas as outras aqui também estão buscando crescimento, então a AES Brasil deve se tornar aí a top 3 para a top 5 do setor privado em geração. E aparentemente o mercado ainda não tem precificado todo esse crescimento da AES Brasil. E um ponto que eu achei muito bom é que a AES Brasil aumentou o nível de contratação do portfólio para 100% em 2022, 93% em 2023, 94% em 2024, quase 90% em 2025 e só a partir de 2026 que a empresa terá uma grande queda. Então, entre aspas, receitas aí quase que garantidas até 2026. E após isso, certamente a empresa deve aumentar o nível de contratação. Porque, para quem olhar as apresentações passadas, o nível de contratação não estava tão elevado. Dessa forma, as projeções aqui, segundo a própria empresa, é de crescimento no seu balanço, tanto pela melhora do cenário hídrico, melhora nos ativos que compraram, possíveis aquisições, aquelas aquisições recentes em geração eólica e o complexo eólico Tucano e Cajuína, que estão em construção e em breve deverão ser entregues, e também na parte de diligência na gestão de custos. Ou seja, vários fatores mostram que a expectativa, segundo a própria empresa, é de crescimento no seu balanço. Consequentemente, temos aqui o balanço da AES Brasil, quarto TRI de 21 versus o quarto TRI de 22, um aumento de quase 4% das receitas, e o melhor de tudo é que ainda bem que a AES Brasil conseguiu reduzir o custo com compra de energia e teve uma queda de 42%. Consequentemente, o EBITDA ajustado da empresa subiu 76%, a margem praticamente dobrou em relação ao período passado e a empresa saiu de prejuízo para lucro de 137 milhões, ou seja, praticamente 20% de margem líquida e quase 50% de margem EBITDA. Então, o quarto TRI realmente foi muito bom e, se seguir nesta linha, a empresa pode continuar gerando um balanço muito interessante. Aí, na ótica anual, a empresa teve um crescimento de 13% da sua receita, uma queda de 9% com custos com energia e deverão continuar assim. O EBITDA ajustado saltou 37% e a margem melhorou e a empresa saiu de prejuízo para um lucro de 320 milhões. Mas perceba que o primeiro e segundo TRI da AES Brasil de 2022 foi muito fraco e praticamente boa parte do balanço de 2022 foi gerado no terceiro e quarto trimestre, que foi os trimestres onde a empresa apresentou um lucro líquido até que interessante.
Daí, temos alguns pontos para destacar. Margem operacional líquida, que pega a receita líquida menos os custos com energia. Então, como a receita cresceu um pouco e os custos caíram drasticamente, então a margem operacional líquida cresceu 72%. A empresa cita melhora na parte hídrica, melhora na parte eólica e também o quarto ponto, a incorporação de novos ativos que a empresa comprou na parte de geração eólica. Aí, tri por tri, 72% de crescimento e no ano um crescimento de 35%. Já o EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, cresceram 77% e a mesma coisa, a empresa cita a melhora no cenário hídrico, o aumento no preço médio de venda e também no volume vendido, além de uma melhora substancial na parte de geração eólica. Fora que, um ponto que quase ninguém cita é que eu destaquei aquela divisão do portfólio da AES Brasil por geração hídrica, eólica e solar. Mas qual fonte contribui mais para o balanço da AES Brasil? Aí perceba que 44% do EBITDA foi oriundo da parte de geração hídrica, 42% em geração eólica e 11% em geração solar. E como a própria empresa cita, uma perspectiva de crescimento bem maior para a geração eólica e solar, consequentemente, a parte de geração hídrica certamente vai representar pouca coisa no balanço da AES Brasil para os próximos anos, principalmente a partir já do próximo ano, após a empresa entregar esses dois grandes projetos em geração eólica. Consequentemente, como a empresa tem executado vários projetos, eles citam que investiram 2,2 bilhões apenas em 2022, principalmente no projeto eólico Tucano e no projeto eólico Cajuína. Fora isso, a empresa não investiu tanta coisa, só na parte de manutenção. E um ponto que chama a atenção é justamente essa segunda linha, onde a empresa cita desenvolvimento de projetos Cajuínas fase 3 e fase 4, e até o momento a empresa não citava esse ponto. Ou seja, existe a expectativa de mais crescimento em geração eólica para os próximos anos, porque a empresa está construindo e em breve deverá entregar a parte de Cajuína 1 e Cajuína 2. Fora que a AES Brasil prevê 3,1 bilhões em investimentos de 2023 até 2027, mas perceba que boa parte do investimento deve ser executado em 2023, onde a empresa prevê 2,5 bilhões em investimentos. Daí, a partir de 2024 em diante, perceba que o investimento vai cair para 226 milhões, depois 127 e depois 86 milhões. Ou seja, para 2023 ainda é esperado um fraco dividendo da AES Brasil, não por causa do balanço, e sim porque a empresa está muito endividada e pretende investir 2,5 bilhões em 2023. E de fato, o endividamento está bem elevado, de 4,85 dívida líquida sobre a EBITDA e 10 operações de 3,6. Então, realmente é uma alavancagem muito alta, porque é praticamente 4 anos de resultado para quitarem toda a sua dívida. Mas um ponto positivo disso é que, pelo menos para curto prazo, não terá uma grande amortização da sua dívida para 2023 e 2024. Só a partir de 2025, onde a empresa terá que amortizar 2,2 bilhões. E até lá, a AES Brasil terá entregue os principais projetos que irão agregar em um grande crescimento no resultado da empresa. Então, sim, a dívida está elevada, mas essa parte das grandes amortizações acontecerem para o médio a longo prazo é um ponto positivo para a empresa. E também um ponto bem interessante é a parte de fluxo de caixa, porque o pessoal pode citar: esse Brasil possui 4,3 bi em caixa, mas a própria empresa cita que terão que amortizar meio bilhão de dívidas em 2023, slide passado, e que eles deverão investir 2,9 bilhões em 2023. Consequentemente, só vai sobrar esses 370 mais 501 milhões. Ou seja, desses 4,3 bi, praticamente a empresa só possui cerca de 800 para 900 milhões. E o restante já está comprometido com investimentos e amortizações da sua dívida. Ou seja, boa parte desse caixa vai literalmente sumir em 2023. E por fim, comentando aqui sobre Proventos, outro banho de água fria, porque a empresa citou que eles possuem um lucro distribuível de 194 milhões. Aí citam que já anunciaram 52 milhões, isso, salvo engano, em agosto de 22. Daí, desse valor, ainda sobraram 141 milhões do lucro distribuível, e a empresa cita que irá reter esse valor, até porque eles pretendem investir bastante, de cerca de 3 bilhões para os próximos anos, ou seja, sem dividendos da AES Brasil para o curto prazo. Consequentemente, aqui tem uma foto da planilha que está disponível para quem for membro do canal. Minha perspectiva
eu estava estimando 100% payout, agora eu reduzi para 50%, até porque a própria empresa não está pagando 100% payout. E o segundo ponto é que eles deverão investir 2,5 bilhões apenas em 2023. Consequentemente, o dividend yield de curto prazo não será tão bom para a AS Brasil. Aí, por fim, a empresa cita esse slide, o que esperar da AS Brasil em 2023. Eles citam a entrega do complexo eólico Tucano e Cajuína, que no momento estão em construção, a melhora operacional dessa recém-aquisição dos ativos eólicos, a empresa cita gestão comercial ativa do portfólio, e o quarto ponto, que realmente será bem-vindo nesse cenário de juros elevados, a provável redução da alavancagem da empresa.